E agora é um momento muito importante do nosso culto. É o momento da lição bíblica. É a hora que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Isso mesmo, a Bíblia é cheia de histórias. Isso, e essas histórias falam ao nosso coração. É a maneira de Deus falar ao nosso coração. E a história de hoje eu vou começar fazendo uma pergunta a vocês. Vocês sabem o significado do nome de vocês? Vocês sabem? Qual o significado do seu nome? O meu nome é Daniele. E o meu nome significa Deus é o meu juiz e Deus é o meu ajudador. Eu gosto muito do significado do meu nome. E o seu? Você conhece o significado do seu nome? Eu tenho alguns significados aqui de nomes que eu pesquisei. Giovana. Giovana é o nome da minha filha e significa presente de Deus. Deixa eu ver se tem outro. Mariana. Mariana significa mulher pura e graciosa. Que linda, né? Realmente é uma graciosa nossa Mari. Sofia. Sofia significa o quê? Vocês sabem? Sabedoria. Isso mesmo. Tem outra aqui, ó. Lucas. Lucas significa luz, aquele que brilha. Que legal, hein, Lucas? E temos aqui mais um, ó. Bernardo. Bernardo significa forte como um urso. Que nome legal, né? Muito bonito. Então, crianças, o significado dos nomes na Bíblia era algo muito importante. E de acordo com acontecimentos na vida da pessoa, do personagem bíblico, ele poderia trocar de nome, ou até mesmo Deus trocar o nome dele. Por exemplo, Abrão virou Abraão, pai de uma grande nação. Saulo virou Paulo, Deus trocou o nome dele, não é? Mas Jacó se transformou em Israel, né? Determinados acontecimentos vinham na vida daquela pessoa e assim mudava completamente a vida daquela pessoa. Então o nome tinha um significado muito importante. Hoje em dia, os nomes não têm tanto significado assim. A gente não fica mudando de nome de acordo com o que acontece na nossa vida. Ah, casou, então vou mudar o meu nome agora, né? Não, você continua. Você nasci como Daniele. E até eu morrer, o Jesus voltar antes, vou ser Daniele. Não é mesmo? Então a gente não muda de nome, não é? Mas a Bíblia conta a história de um menino lá em 2 Samuel, no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 9, isso. Conta a história de um menino que tinha um nome com significado muito estranho, muito esquisito. O nome dele era Mefibosete. Mefibosete. Que nome diferente, né? E o significado de Mefibosete era vergonha. Ai, que significado esquisito, que significado vergonhoso, não é? Você imagina? Vergonha, vem aqui. Vergonha, pega aquilo lá pra mim, vergonha. Ô, vergonha, tudo bem, vergonha? Você imagina só? Ai, não, que nome chato, não é? Eu não gostei muito de Mefibosete, não. Vergonha, se chamar vergonha. Isso. E a Bíblia conta que Mefibosete, ele vivia no palácio, não é? Mefibosete era rico, ele era filho do príncipe, ele era neto do rei. Ele era o neto do rei Saul. Isso. E ele era filho de Jonatas, o príncipe. É verdade, ele vivia num palácio, com um quarto maravilhoso para ele, com vários criados para ele. Ele era uma criança, não é? E vivia com tudo que ele poderia querer de melhor. Mas uma noite veio uma notícia no reino aterrorizante. O rei morreu! O rei morreu! Seu filho morreu também! Na luta, na batalha contra os filisteus! Morreu o rei! Aquela notícia desesperou a ama dele. A ama é a babá que cuida das crianças. Desesperou a babá do Mefibosete e ela temeu pela vida de Mefibosete. Porque antigamente, crianças, quando o rei morria, os inimigos do rei, eles iam atrás dos descendentes do rei, ou seja, seus filhos, seus netos,
para matar todos eles e não tivessem mais ninguém, para que não tivesse mais ninguém para assumir aquele trono e eles poderem pegar o trono para eles. Então, aquela criada, aquela babá, ficou com muito medo e para proteger o Mefibosete, que tinha apenas 5 anos, ela tomou aquele menino nos braços e correu rapidamente para fugir com o menino. Só que ela tropeçou, coitada, e ela tropeçou e o menino caiu no chão e as pernas dele, eu creio, né, que ele tenha quebrado as pernas, ele ficou com um defeito muito grande nas pernas e ela saiu com aquele menino tentando salvar a vida dele. Aqui a imagem dele no chão e a ama dele segurando ele e eles fugiram para um lugar, crianças, chamado Lodebar, ó, Lodebar. E Lodebar também não tem um significado muito bom. O significado da palavra Lodebar significa lugar seco, lugar sem pasto. Crianças, imagina que triste você se chamar Vergonha e você ir morar num local seco, em Lodebar, um lugar sem pasto. Vocês imaginam, crianças, que triste. Vergonha, ir morar num lugar seco, sair da presença do rei, do palácio do rei. Que tristeza, né? Que situação triste estava acontecendo na vida daquela criança, daquele menino Mefibosete. Crianças, algo triste também acontece na minha vida e na sua quando nós não conhecemos a Deus. É verdade. O pecado, crianças, também nos deixa muito triste. Sabe por que nos deixa triste, crianças, o pecado? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos deixa longe de Deus. Ah, tá bom, você não sabe o que é pecado? Eu vou te dar uma ajuda. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, ou nós pensamos, ou até mesmo nós sentimos ou falamos que não agrada ao nosso Deus. Isso mesmo, o pecado nos separa de Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Isso mesmo, crianças, a morte é ficar distante de Deus. Ai, que tristeza, não é mesmo? Mas voltando para a história do Mefibosete, aquele menino estava lá, naquela situação tão triste, separado da sua família, porque sua família tinha morrido, não é mesmo? Com aquela situação nas suas pernas, ele tinha virado paralítico, ele não conseguia andar direito mais, ele ia ter que ficar lá mendigando, ficar nas ruas pedindo algo para comer, alguém que vivia na casa do rei. Que situação, crianças! Mas um dia, passou algum tempo, não é? E o rei Davi assumiu o trono. E isso, o rei Davi assumiu o trono do rei Saul. Isso mesmo, as pessoas já queriam que Davi fosse o rei, as pessoas gostavam muito de Davi. E aconteceu que, como Deus queria também, não é mesmo? Ele foi ungido rei. Olha só, naquele dia, que maravilha, ele abaixou sua cabeça e colocaram uma linda coroa brilhante na cabeça dele, e as espadas dos nobres e dos soldados brilhavam à luz do sol e refletiam. Oh, que glória! Davi estava sendo coroado rei. Que coisa maravilhosa, não é? Estava acontecendo na vida de Davi. E certo dia, Davi, depois de estar lá muito feliz como rei de Israel, ele era um grande rei, ele se lembrou, crianças, ele se lembrou de um acordo, de uma promessa que ele e Jonatas, que era pai do Mefibosete, tinham feito, porque Jonatas e Davi eram muito amigos. Então eles tinham feito uma promessa um para o outro, que se um morresse, o outro cuidaria da família do seu amigo. Isso mesmo, quem morresse primeiro ia ter que cuidar da família do amigo. E eles tinham feito essa promessa. E Davi se lembrou daquela promessa. Então Davi manda chamar o seu servo Ziba. Isso, Davi tinha um servo chamado Ziba. Na verdade, Davi tinha muitos servos, né? Como qualquer rei tem seus súditos,
não é? Aquelas pessoas que servem no palácio do rei. Davi também tinham muitos servos, mas aí ele chamou o seu servo Ziba e disse a ele: Ziba, ainda há alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de bondade para com ele? Então Ziba falou: olha, meu senhor, assim alguém, há um menino, um jovem, já deve ser um jovem, e ele mora na cidade de Lodebar, naquela cidade seca. Mas, meu senhor, ele é coxo, ele não anda, ele é uma pessoa que talvez não sirva tanto para o senhor aqui no palácio. Mas o rei Davi disse: Ziba, vá buscar Mefibosete para que eu trate ele com bondade. Então, crianças, o Ziba foi enviado por Davi para buscar o Mefibosete. Ele não estava se importando se ele estava sujo, ele não estava se importando se o nome dele era Vergonha, ele não queria saber se ele era coxo, ele não queria saber como ele estava, quem ele era, ele queria fazer o bem a Mefibosete. Crianças, dessa mesma maneira, Deus, ele nos ama, sabia? Ele não se importa, Deus não se importa com a cor da nossa pele, não se importa se a gente tem muito dinheiro, se a gente não tem dinheiro nenhum. Deus não se importa com esses detalhes, se a nossa roupa é bonita ou se a nossa roupa não está combinando. Não, Deus, ele nos ama porque Deus nos criou. É verdade, Deus nos criou. Na verdade, Deus criou tudo que existe, tudo que você olha na natureza, todas essas coisas foram criadas por Deus, não é? E Deus nos ama muito. Deus nos ama muito com um amor eterno. É muito importante nós nos lembrarmos disso. E essa história me lembrou isso, né? Deus também enviou alguém para nos resgatar. Da mesma forma como Davi mandou Ziba, seu servo, ir buscar o Mefibosete, crianças, Deus também enviou Jesus, isso mesmo. Deus enviou a Jesus, isso, para nos resgatar. Jesus não nasceu grandão, ele nasceu um bebezinho, como eu e você, isso mesmo. Ele cresceu uma criança e ele foi um adulto e uma coisa ele nunca fez na vida, ele nunca pecou. Ele é o perfeito Filho de Deus. Por ele ser o perfeito Filho de Deus, ele pode perdoar os pecados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por causa do meu erro, do seu erro. Isso, Jesus é o presente de Deus. É o único que pode perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Lembra que nós falamos no início? A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio ao mundo, Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por nós, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E por causa disso nós podemos ser muito felizes. Então, crianças, como a gente tinha falado, Ziba foi até aquela cidade, Lodebar, para buscar o Mefibosete. Quando ele chegou lá, o Mefibosete ficou muito assustado, porque ele pensou: ai meu Deus, me encontraram aqui, o que será que esse novo rei vai querer? Será que ele vai querer me matar? Será que ele vai querer comigo? Ele me encontrou, eu estava aqui nessa cidade escondido, e agora o que vai acontecer? Ele não sabia das intenções do rei Davi, né? Mas diz a Bíblia que quando ele chegou à presença do rei naquele palácio, ele se prostrou aos pés do rei Davi e ele falou: Rei Davi, eu sou seu servo. E eu acho que o rei Davi viu no olhar do Mefibosete que ele estava com muito medo. Isso, ele estava com muito medo do que poderia acontecer. E ele disse: Mefibosete, eu quero tratar você com bondade. Ah, crianças, que maravilha! Ele não merecia essa bondade, porque na verdade ele era filho era neto de um outro rei, de uma família inimiga. Mas Davi tratou ele com uma bondade que ele não merecia. Isso mesmo,
Davi olhou para ele e disse assim: Mefibosete, eu quero te tratar com bondade. É verdade, crianças. Deus também quer nos tratar com bondade. Não porque nós merecemos ser tratados com bondade. Na verdade, a gente faz muita coisa errada. Mas quando nós nos arrependemos e cremos no que Jesus fez por nós, Deus olha para nós e nos trata com bondade, nos dando a salvação. E também Davi tratou Mefibosete com bondade. Ele chamou, ele falou assim: olha só, Mefibosete, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Naquele palácio existiam muitas mesas, não é? Num palácio existe a mesa onde comem os servos, a mesa onde comem aquelas pessoas que são importantes, mas na mesa do rei, crianças, só comem aqueles que são filhos, só comem aqueles que são muito íntimos dele. É verdade. E Mefibosete foi convidado para comer na mesa do rei. Ele falou: você vai comer na minha mesa, Mefibosete, todos os dias da sua vida, e eu te tratarei com muita bondade. Crianças, nós também, todos nós que recebermos a Jesus, aqueles que crerem em Jesus, também temos uma promessa, sabia? De sentarmos à mesa do Rei dos Reis, aquele que está lá no céu. Jesus disse lá em João 14, do 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Criança, se você já recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador, você tem essa promessa, pode confiar nele, que você tem essa promessa de se assentar na mesa do rei como filho amado. E se você ainda não recebeu a Jesus no seu coração, se você anda por aí com vergonha dos seus pecados, se você anda por aí com vergonha, se sentindo sozinho, distante de Deus, distante da família de Deus, eu te faço um convite hoje para que você receba a Jesus no seu coração. Ele vai entrar no seu coração, fazer morada, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai fazer com que você faça parte da sua família como um filho amado, assim como na história de Mefibosete, crianças. Tudo foi restituído a ele. Davi devolveu a ele, deu a ele todas as terras que eram do seu avô Saul. Ele recebeu toda aquela riqueza de volta. Nós também temos uma riqueza no céu. Ruas de ouro nos aguardam, moradas, mansões nos aguardam, mansões celestiais. Não são nada comparado com essas mansões que a gente conhece por aqui. Não, não, não. São mansões celestiais. E o mais importante de tudo, crianças, que vai haver no céu é a presença de Deus. Não vai ter nem sol, porque a luz de Deus vai iluminar todo aquele lugar. Então, que você possa, nessa semana, se você ainda não entregou, entregar a sua vida a Jesus. E se você já entregou, que você confie no Senhor, porque Ele nos levará um dia, Ele nos levará para morar com Ele. Ele está preparando o lugar. Beijo para vocês e até a próxima vez. Tchau!